Olá a todos! Estamos aqui para falar sobre história de Barra do Piraí. E vamos começar essa parte da entrevista falando sobre este filme que acabou de ser lançado e conta uma parte muito simbólica da nossa história. Antônio Gonçalves de Moraes, que é conhecido como Capitão Mata-Gente, foi um dos fundadores e uma das primeiras pessoas que morou aqui nessas terras. E neste filme, O Porão, existe a história onde ele encontra-se com Machado de Assis e tem excelente diálogo, é um filme maravilhoso que a gente recomenda assistir. Então estamos aqui hoje com o Tadeu e com o Daniel, que fizeram parte da produção do filme, o Tadeu como escritor, o roteirista do filme, e o Daniel como o ator, né, o filho do Capitão Mata-Gente. Zé Moraes. E eu gostaria de começar a entrevista perguntando sobre como que veio a ideia de você unir essas duas personalidades históricas que existiram no nosso país, na nossa vida, né? Que é o Capitão Mata-Gente e o Machado de Assis, e vocês enxergaram essa possível conversa. De onde surgiu essa visão? Tá. Bom, a ideia do filme ele vem de cobrir duas lacunas, né, que existia nessa história. Uma curiosidade era que ele doa a vila de Piabas, né, a vila que ele constrói, que hoje é a Vila Histórica de Piabas, mas ele doa para o Império um conjunto arquitetônico que tem uma igreja, um casarão e outras 5 casas, né, construídas lá em 1874, almejando o título de barão. Então ele quer fazer essa troca, né? A família toda tinha títulos, etc. E ele faz a doação e morre sem receber o título de barão, né? Ele não morre barão, ele morre Capitão Mata-Gente, né? Então a primeira questão foi essa. O que aconteceu no meio dessa história, em que tem a doação, o Império utiliza, até hoje as pessoas conhecem o casarão de Piabas como remonta ou como quartel, porque era onde as tropas faziam essa troca de cavalos durante a viagem, né? E no final ele não recebe o título, né? Então essa era a primeira pergunta, isso não está em arquivo nenhum, não está em livro nenhum, e a gente imaginou, né, essa motivação. E o segundo que se relaciona com isso é o que faz uma pessoa que já é rica, poderosa, né, que tem aparentemente tudo, né, ainda fazer esse esforço em função de um título, né? Então veio toda essa questão da necessidade de validação, da vaidade, dos títulos que conferem poder, né? E essa resposta a gente encontrou em um conto do Machado de Assis, que é o Espelho. Sendo que no conto do Machado de Assis não é um personagem fazendeiro do século XIX, é um militar, né? Mas a questão é a mesma, né? No conto, ele, em um determinado momento em que ele fica sozinho, ele se olha no espelho e não se vê no espelho. Por quê? Porque ele está acostumado com a bajulação que vem com a farda, com as patentes, né? E aí, quando ele não se vê no espelho, começam os questionamentos do porquê daquilo, né? Então, a gente criou esse paralelo entre a história desse militar que não se vê no espelho e a história do Capitão Mata-Gente, que também, na metáfora, não se vê no espelho porque ele não está completo, porque ele não tem o título, né, de barão. E Daniel, você interpretou o filho do Capitão Mata-Gente. Como é que foi a preparação para você estar ali como um personagem de um século atrás? Como é que é essa mudança de paradigmas? Sim, primeiro o convite, quando o Tadeu me fez o convite, eu olhei, quando eu li o roteiro a primeira vez, a primeira coisa que eu fiz, mandei uma mensagem, falei: Tadeu, esse projeto é muito bacana, esse roteiro é maravilhoso. Trabalhar com o Zé Carlos Machado, que faz o Capitão Mata-Gente, que faz meu pai, é uma experiência espetacular. Graças a Deus eu já tinha trabalhado com outros atores maravilhosos,
Mas o Zé foi uma experiência bem interessante, assim. O Tadeu viu o nosso processo, né? A gente teve uma cumplicidade. O meu personagem é o filho dele, que ele presencia essa transição, né? Desse processo, dele não tá se vendo. E você tenta ser o mais neutro possível, porque, sabe, é você querer... É você entregar a bola, sabe? O que eu pensei no filme, eu tenho que entregar a bola bem entregue. Porque vai vir, a emoção vai vir, e vai vir... Porque o Zé é de uma entrega, cara. Eu saí de lá, eu tava até comentando com o Tadeu, porque às vezes quando a gente se entrega muito num personagem, você sai de lá, você sai do personagem, mas o seu corpo ainda não sai. E isso é uma coisa muito louca, e o Zé me fez sentir isso, que é uma experiência que fazia tempo que eu não sentia. Porque várias vezes nosso trabalho é muito mecânico, é uma coisa assim, olha, você tem que decorar, captar. Claro, a gente está sentindo o personagem, mas não tem esse tempo todo de entrega do personagem. Nesse filme, trabalhar com o Zé, trabalhar com o Alexandre, que não está presente aqui, que além de escrever muito bem, que foi um dos roteiristas, é um diretor maravilhoso, que aceita propostas, que teve uma visão legal. Ele fizeram um bate-bola, ele e o Tadeu, fenomenal. O roteiro é muito interessante. Eu acho que as pessoas têm que assistir esse filme, porque são dois ícones, assim, um para Barra do Piraí, que é o Capitão Mata-Gente, que faz parte total da história da cidade, e o outro simplesmente Machado de Assis, né? Que dispensa comentários. Mas, assim, o processo já tinha feito época antes, já tinha feito 3 trabalhos de época, mas esse, eu vou dizer para você, bateu, assim, tocou muito mais. E o fato de trabalhar com o Zé, e o Zé, a entrega do jeito que ele quis entrar nesse personagem, saber tudo do personagem, né? A gente almoçava nos nossos almoços, antes de começar as filmagens, os almoços eram regados a informações, a busca, a pesquisa. Foi um trabalho muito minucioso, assim, foi um trabalho de muita entrega. Isso, assim, a gente pode, né? Assim, eu acho que o filme, ele entrega mesmo a verdade, porque foi um trabalho feito com muita verdade. Eu acredito, até porque, assim, eu estive pesquisando sobre Antônio Gonçalves de Moraes, aí tem umas fotos, algumas coisas, mas, assim, aquela época era muito difícil ter retrato, ter desenho, etc. Então, quando eu vi o Zé interpretando o Capitão Mata-Gente, eu particularmente aceitei. Eu falei assim, é esse o rosto que eu imagino que seja o Capitão Mata-Gente. Assim, baseado nas fotos, nas evidências que a gente tem, agora esse é o rosto do Capitão Mata-Gente. Mas a gente está falando desse nome, e esse termo que foi cunhado ao Antônio Gonçalves de Moraes, eu acho que é uma indagação muito curiosa da gente falar. Vocês sabem de onde que saiu esse termo, Capitão Mata-Gente? Sim, vou só fazer uma complementação aí, claro, do que o Daniel colocou, e é importante, porque, né, a gente construiu esse roteiro. Inicialmente, a gente começou a construir esse roteiro a 4 mãos. Eu e o Alexandre Moffatti. O Alexandre Moffatti, ele sugeriu que o Antônio Gonçalves de Moraes fosse feito pelo Zé Carlos Machado, né? Eles tinham trabalhado junto numa peça que é a Rasga Coração, e se tornaram amigos, e ele admirava muito o trabalho do Zé Carlos, e ele falava o tempo todo, Tadeu, tem que ser o Zé Carlos, porque é perfeito para ele e tal, não sei o quê. Acho que foi o maior acerto de escalação. Foi muito. Mas eu não conhecia, e eu fiquei assim, pô, Alexandre, mas ele tá em São Paulo e tal, e a gente tinha que casar a data dele com a data do Samuel, né? O Samuel de Assis fez o Machado de Assis, né? Uma perguntinha boba aqui que a pessoa que está assistindo, ela vai se perguntar, o Samuel de Assis não é parente do Machado de Assis? Não. Olha, não é, mas ele foi excelente, o Machado de Assis, no Porão, e acabou de fazer o Machado de Assis num ato na própria Academia Brasileira de Letras. Coincidentemente, também foi convidado pela ABL para fazer o Machado de Assis lá num evento que teve. Então foi perfeito ele como
como Machado de Assis, foi perfeito o Zé Carlos Machado como Capitão Mata-Gente, foi perfeito o Daniel, ele falou que ele tinha que fazer essa entrega e ele foi o Arrascaeta ali, fez a entrega perfeita para os golaços que foram feitos pelos atores, né? Mas o que eu queria complementar era isso, quando o Zé Carlos Machado chegou e a gente foi almoçar, a gente encontrou com ele no almoço ali em Ipiabas, né? Eu, Daniel, o restante do pessoal não tinha chegado ainda, eu, Daniel, o Zé Carlos chegou e ele já chegou com sangue no olho, com aquela fome de conhecer o personagem, sabe? E querendo entender tudo, ele tinha lido o roteiro, mas queria entender tudo, e aí esse roteiro de 4 mãos passou a ser 6, passou a ser 8, porque as pessoas, à medida que foram entendendo os personagens, eles foram ajudando a construir, e isso fez alterações no roteiro também, né? Isso foi muito bacana, foi muito e legal. O Zé, ele deu... quando ele chegou, o Samuel também fazendo Machado de Assis, o Samuel é um ator incrível, mas o Samuel chegou mais depois que o processo já estava mais avançado, já tinha começado as filmagens. Mas o Zé, ele chegou com sangue nos olhos, ele chegou com uma entrega, ele chegou com uma sede de Capitão Mata-Gente, e o roteiro, as coisas foi abrindo um clarão, né? Foi abrindo um clarão, olha, e as propostas que vinham eram incríveis, né? Aí não tinha como, a gente já está trabalhando com roteirista, como o roteirista está presente, um outro roteirista e também diretor do filme está presente, você pode fazer essa modificação. Claro que em outro trabalho você não pode pegar, sem autorização do roteirista, de você mudar o texto, né? Pode mudar uma palavra ou outra, mas não. E o Zé, ele foi propondo, e foi uma coisa assim, eu não consigo, foi o que você falou. Hoje em dia, a visão do Capitão Mata-Gente, eu olho a figura, assim, o rosto Poxa, olha o que vocês do Zé fizeram Carlos comigo. Machado. Sinceramente, assim, nos meus 20 anos de carreira, assim, pouquíssimas vezes eu vi isso. Hoje eu vejo o Capitão Mata-Gente, o Zé Carlos Machado, como muita coisa relacionada, vamos dizer, o Capitão Nascimento, o Wagner Moura, ligado, né? Hoje você não viria um outro ator fazendo um Capitão Nascimento. Dando um exemplo, vamos dizer, tosco. Mas o Zé, ele vestiu um Capitão Mata-Gente que... Sim, é muito legal. E essa questão a entrega do personagem, desde o primeiro minuto em que ele aparece em cena, ele olhando no espelho, os diálogos, a construção, tudo isso mostra que rolou muita entrega, rolou muita dedicação dos atores, do roteiro e etc. E como a gente está falando, o Machado de Assis, no filme, né, ele chega a citar que o Antônio Gonçalves de Moraes era o Capitão Mata-Gente. Então, aquela história de que tinha acontecido, né, já tinha rolado até a Brasília, não, que naquela época ainda era o Rio de Janeiro, a capital, né? Então já tinha rolado toda a política e chegou a fazer esse questionamento do porquê que ele ainda não era o barão, né? A gente não pode conceder o barão para qualquer um, principalmente alguém que tem um nome como o seu. Mas aí a gente podia falar um pouquinho para o público por que esse nome surgiu, né? Da onde saiu a história desse nome, Capitão Mata-Gente. É um nome tão pesado para alguém que é um benfeitor da nossa cidade, né, naquela época. Assim, exatamente, né, o porquê surgiu e por que ele começou a ser chamado Capitão Mata-Gente, tem história, mas tem lendas, né? Então essas coisas acontecem dessa forma, né? Mas tem 2 episódios que ilustram bem essa questão, não só do apelido, né, do apelido que ele passa a carregar, mas também de onde ele vai ser esse nome Capitão esse apelido Capitão Mata-Gente, né? Uma coisa é como ele foi
como isso pegou nele. E outra coisa é como ele se alastrou, né? E os efeitos que teve na vida dele, ele carregar essa alcunha, né? Então, teve um episódio que foi na fazenda de Salto Pequeno, né? Uma das 7 fazendas que ele tinha de café. E o que se conta é que houve uma morte de um antigo feitor dos escravizados que trabalhavam para ele, né? E ele, para não perder esses escravizados que seriam enforcados se fossem condenados por causa desse assassinato, ele perderia aquela mercadoria, né? Que para ele era mercadoria, caro, né? Exatamente. Então, ele aceita que o corpo seja escondido na fazenda dele, né? Há uma denúncia, descobrem que o corpo, que era a prova material do crime, estava lá, e ele muda de local o corpo, né? E mesmo assim, quando as forças lá de segurança vão lá, conseguem encontrar, e ele é detido, ele chega a ser preso, faz um acordo, paga lá uma quantia ao juiz de Valença, que pertencia a Valença, né? Aquele território pertencia a Valença, e é liberado, né? Mas a partir daí ele passa a ser chamado de Capitão Mata-Gente, reforçado por uma história de que ele fazia emboscadas com os caixeiros viajantes que faziam negócio com ele ou com outros negociantes que estavam pela cidade e fazia negócio, e depois ele fazia emboscadas na fazenda São João da Prosperidade, que é outra fazenda dele. Parece que tem, né, um alçapão, então também diziam que era para essa finalidade, né, quando tinha esses negócios mal feitos. E aí acabou surgindo. Isso não tem relato na história, são história oral e lendas, né, em relação a como surgiu o Capitão Mata-Gente, né? Porém, aí o que está na história, o que tem registros de jornais, inclusive, mostra como que esse apelido pegou e se alastrou e foi conhecido até na corte, a ponto de, em uma ocasião, o imperador se referia a ele pela alcunha de Capitão Mata-Gente, né? Que foi uma outra história em que ele foi acusado por outros fazendeiros menores, de sequestrar, não é a palavra, de roubar escravos de outro proprietário, né? Então aquele fazendeiro menor tinha escravizados e o Antônio Gonçalves de Moraes levou para a fazenda dele, né? Roubou. Ele foi denunciado por roubo de escravo, né? Tinha uma tipificação penal na época para isso. E o cara não aceitou, foi lá e ele falou que esses escravizados estavam lá por vontade própria, porque na outra fazenda não eram bem tratados, né? Mas aí o fazendeiro exige os escravizados de volta e toma uma surra dentro da fazenda do Antônio Gonçalves de Moraes. E vai embora, faz a denúncia. O delegado arquiva a denúncia, né? Ele era o Antônio Gonçalves de Moraes, mandava ali na região, né? Era a pessoa mais poderosa ali da região. Ele arquiva a denúncia, mas o cara ainda assim não aceita. Era um fazendeiro, chamava Silvino Avelar. Ele não aceita aquela situação e começa a escrever
na tribuna. Ele começa a escrever nos periódicos da época, né, nos jornais, aquilo que tinha acontecido, relatando, ia denunciando que o delegado arquivou, que não podia ter arquivado Ele e se tal. referencia como Capitão Isso, Mata-Gente. chamando de Capitão Mata-Gente. E essa história, através dos jornais, passa a circular no Rio de Janeiro e chega no Império e tal. Então, uma coisa que era local passou a ser de todo Tem da relatos, corte a conhecer isso. Que, não sei se é o diário do imperador, né? Sim, Porque sim. antigamente não tinha HD, né? É. Então, ele é citado como Capitão Mata-Gente pelo imperador. O diário é muito comum, né? Você tem os diários de navegação desde a época do descobrimento, né? A gente sabe da história do descobrimento e das outras que vêm a seguir pelos diários, né? Então era normal as pessoas que detinham o poder e viajavam escrever os para ver diários. até onde chegou, né? Esse apelido até onde chegou. Chegou. Pois é. E a história de Barra do Piraí, nesse instante, né, do tempo, ela é uma história que o Barra do Piraí está em construção. Até esse momento eram fazendas distribuídas, né? E eu sei que o Capitão Mata-Gente, o Antônio Gonçalves, ele tinha essa visão de ser benfeitor, de produzir coisas. Até ele parece que criou uma ponte que cobrava-se, né? A passagem das pessoas. Você sabe me dizer algumas das outras construções sobre essas partes do que ele fez por Barra do Piraí quando ainda não era Barra do Piraí? Sim, era o povoado de São Benedito. Né? E ele tinha a fazenda dos dois lados da margem do rio, né? E ele, além da ponte, a ponte dos 7 vinténs, que era o valor que era cobrado de pedágio, né, para atravessar a ponte, ele teve outras várias benfeitorias, né? A Santa Casa de Misericórdia, o primeiro hotel de Barra do Piraí, as embarcações que faziam o trajeto do rio também, né, de um lado para o outro. Depois, a igreja Nossa Senhora da Piedade e por aí vai. Né? Então, só foram várias construções mesmo. Você imagina, ele era na época um dos caras mais ricos ali da... Parece que ele competia com o Barão do Rio Bonito, era alguma coisa assim? Bom, eu não sei essa competição. Existiam várias famílias, né? São famílias, né, com detentores de poder. Várias famílias que tinham poder, outras famílias, como a família Faro, também importante nessa construção e depois na fundação de Barra do Piraí, né? Mas o que eu acho que o que importa nisso é o tamanho o que representava na época essas fazendas e o que era isso, né? Você vê, o Brasil na época, essa região especificamente, 75% do café consumido no mundo todo era produzido aqui. Essa é daqui, nessa né? região que hoje é conhecida, né, do Vale do Paraíba, mas que hoje é conhecido como Vale do Café, né? Se você pegar, ele era filho dos barões de Piraí, que também eram fazendeiros. Você vê, a fazenda dele é parte de herança, né? Então era muito maior até a origem disso, né? Então ele era filho dos barões de Piraí, era sobrinho neto do rei do café, que tinha mais... todo mundo fala do Barão de Mauá, né? Sim. Todo mundo conhece o Barão de Mauá como um cara muito rico, etc. e tal. O rei do café tinha mais dinheiro que o Barão de Mauá. Caramba! Né? Então, e era sobrinho, o Mata-Gente, o Antônio Gonçalves de Moraes, era sobrinho neto do rei do café, né? Ele era genro
do Barão de Mambucaba, que era outro cara também muito uma personalidade muito rico, poderoso e É o tal. que a gente chama hoje de Nepo Baby, né? Aí já tá... Só ele Então, que não assim, tinha o título de barão. Porque Exato, a tem família essa inteira questão, tinha né? o título de Ele é barão. filho de barões, aí parece que tinha partes da família barão, mas ele mesmo não conseguiu o título. Ele não conseguiu e fez as benfeitorias, né? E fez também a benfeitoria. Então, isso começou a intrigar, e assim, qual o motivo disso? E aí a gente não foi para a questão do conto do Machado de Assis, né? Dessa necessidade dele pelo título, porque isso é uma questão, o que tinha da barreira, o que tinha, né, de barreira entre ele e o título, né? E o que tinha de barreira nele mesmo, né? Para alcançar esse título, né? E o processo do Zé é muito bacana, porque ele vai fazendo essa desconstrução. No início, e uma desconstrução que você tem que fazer em 20 minutos de filme. Cinema, né? o cinema Não é em ele, 2 horas. ele é uma obra fechada. Então, cronologicamente, a gente pode começar a gravar pela última cena. Foi o caso que nós começamos a gravar o filme pela última cena. Agora você imagina, ele tá o Mata-Gente num processo, num outro processo que é completamente adverso do primeiro processo. E sem ter ainda criado o primeiro processo. Então, é um trabalho assim... E o roteiro, assim, não é porque... Eu até brinco, falo que o Tadeu é meu roteirista predileto. Porque quando eu li, eu fiquei... Porque é muito interessante essa coisa... Claro, almejar o título do Barão, do Capitão Mata-Gente, que é uma figura muito importante para a cidade... E as brincadeiras, as sacações brincadeira... As sacações do conto do Machado, do espelho, com o Capitão Mata-Gente, e chegar o Machado de Assis nessa história, sabe? E ele bota a gente para pensar, é um roteiro que coloca a gente para pensar, né? E você lendo o roteiro, você não sabe para onde você vai te levar. Será que ele vai ter o título de barão? Ou ele vai... ou ele recusou? Ou será que ele... Você não sabe. Porque fica uma lacuna ali que, se assistindo o filme, você vai ver que tem um fechamento. E o fechamento é muito lindo desse processo. E, assim, eu sou muito orgulhoso de ter feito esse trabalho. E eu acho esse roteiro um roteiro interessantíssimo. O Tadeu tem que escrever muito mais coisa para cinema, porque o Tadeu é de um talento assim absurdo, cara. Absurdo mesmo. Mas dessa parte, assim, eu tenho um tempo de trabalho e foram poucos roteiros que me tocaram tanto como o roteiro do Tadeu, como o roteiro do Porão, dele, do Alexandre. E acabou o Zé chegando também. E né? foi abrangendo, né? Várias mãos participando ali. É um projeto muito lindo. E assim, essa parte, porque essa condição de ter colocado o Machado... Se vocês fossem fazer um filme só sobre o Capitão Mata-Gente, já seria um pouco interessante, porque fala-se pouco desse personagem que é tão importante para nossa história. Então, seria interessante ali de você falar do Capitão Mata-Gente, de alguma situação exclusiva que pode ter acontecido com ele, etc. Mas você ter trazido o Machado de Assis, sendo que a gente não tem um registro histórico de que ele esteve em Barra do Piraí, que ele teve essa conversa, mas vocês conseguiram criar aquilo como se fosse uma pura realidade. Mas eles são contemporâneos, né? Eles são... Poderia acontecer. Exato. E eu queria saber, Tadeu, como que saiu essa sacada? Você já conhecia Machado? Você lia Machado? Como que você teve esse insight de eu vou colocar os dois personagens numa mesma obra? É um encontro improvável, mas não impossível, né? Porque eles eram da mesma época, né? O Machado de Assis esteve em Barra do Piraí, né? Ele esteve na inauguração da ferrovia, tá? Machado de Assis era funcionário do governo, tá? E ele teve como funcionário do governo na inauguração da ferrovia, numa época em que o Antônio Gonçalves de Moraes era a principal personalidade local, né? Ou uma das principais personalidades do local. Então, provavelmente, eles se viram, eles se encontraram,
né? Mas, então, é um encontro possível, né? Mas não dentro desse contexto e travando esse diálogo, né? E aí onde que entra a questão da obra do Machado, né? Primeiro, a base é o espelho. Sim. Enquanto o espelho por causa dessa necessidade do título, dessa necessidade da validação externa, né? Exterior. Mas entram várias outras referências da literatura do próprio Machado de Assis. Então você tem ali trechos da Teoria do Medalhão, que é outro conto, do Homem Célebre, também está ali. Então tem várias, quem conhece, quem leu a obra do Machado de Assis vai ver ali várias citações a outras obras também, que não só o espelho, né? E as referências do Machado de Assis também estão, né? Então você tem Schopenhauer, você tem Shakespeare, né? E você tem aquilo que ele traz na bagagem dele do que foi importante para ele construir a obra dele também. Poxa, legal. Olha, vamos encerrar essa parte do bate-papo aqui hoje. A gente vai dar continuidade também lá no próprio Porão para a gente investigar um pouquinho mais. Agradeço ao Daniel, que participou do filme. Tem uma participação maravilhosa e muito significativa, né? Porque ele acompanha essa trajetória do Capitão Mata-Gente como um coadjuvante que está ali, praticamente como se a gente fosse um espectador acompanhando você, enxergando a transição do pai. E agradecer ao Tadeu, que foi o roteirista dessa obra maravilhosa. Gente, eu assisti. Eu convido vocês para assistirem também. Não sei se vai estar disponível, mas com certeza vai estar em festivais de cinemas aí. Qual é a visão agora para os próximos passos do filme? Em relação ao roteiro, primeiro, né, complementar o que o Daniel falou, quer dizer, você tem um trabalho conjunto, tem o Alexandre Moffat, comigo inicialmente, a ideia é a criação do roteiro, mas assim, teve toda a colaboração dos atores no meio do processo mesmo, ele estava super aberto para isso, e acaba que o filme é um todo, né? Ele não é parte, não dá nem para dividir em parte, né? E assim, o que é roteiro, mas assim, a equipe, cara, a vibração desse filme, todos, a luz, direção, as câmeras, a parte de cenografia, direção de arte, figurino, todo mundo vibrando no mesmo, respirando cinema. E assim, era uma troca, né? Foi um balé muito bonito, entendeu, Lucas? Foi um balé muito interessante, muito bonito. E assim, seria até maldade a gente não citar, né, isso nessa obra, porque é uma equipe maravilhosa que estava por trás também. Olha, eu não vi como que vocês filmaram, eu só vi a obra final, mas assim, dá para sentir, dá para entender isso que você está falando, porque todo mundo conversando, né? A ambientação, o som, os personagens, o figurino, a iluminação. Eu acho que o filme ficou excelente, parece que tá todo mundo em diálogo constante. Parabéns pela produção. Mas aí, como eu fiz a pergunta, vocês têm uma visão para o festival? O que vocês vão fazer com o filme? A proposta inicial era a gente trabalhar localmente, levando essa história e abrindo essas discussões localmente, regionalmente. As pessoas muitas vezes não conhecem, né, a própria história do local, né? Então esse era o objetivo principal, né? Mas assim, o resultado acabou encorajando a gente a pensar um pouco além disso também, né? Então a ideia sim inscrever em festivais e que outras pessoas vão, inclusive, poder despertar para essa história interessante de Barra do Piraí e levar também essa história de Barra do Piraí para outros locais, né? Muito importante, tá? Eu faço questão porque é um filme que conta uma história simbólica da nossa cidade, né? A gente que vive aqui, a gente já ouviu falar do Capitão Mata-Gente, mas assim, criar um rosto
pro personagem, um personagem histórico, acho que é incrível. E ainda juntá-lo com uma pessoa que todo mundo já ouviu falar, pelo menos, né? Que é o Machado de Assis. Eu acho que ali vocês acertaram na música. Parabéns pela produção de vocês, parabéns para toda a equipe, porque eu sei, conheci o Moffat, uma pessoa com visão. Tenho certeza que ele direcionou todo o projeto para acontecer. Ter chamado o Zé também foi um toque especial. E é isso, pessoal. Vocês querem falar mais alguma coisa pro pessoal, para convidar eles a assistir o filme? Assistam o filme, acho que é aquela ali. Assistam o filme, eu sou suspeito, eu acho o filme lindíssimo, eu acho uma história interessante e é muita cultura, assim, acho que as pessoas vão surpreender, que o nosso filme está muito bonito. A gente teve pessoas assim, a gente montou uma equipe muito profissional, né? A gente, todos com assim, vasta experiência na área que atuavam, né? Os atores, o Hélio Henrique na direção da fotografia, né? E a equipe dele, o Márcio, trabalho da Júlia Murakami, ela fez, tá todo mundo falando, né, e com razão do Ainda Estou Aqui, então ela participou desse trabalho, agora está em São Paulo filmando um outro trabalho grande, a gente pôde ter junto nesse processo também, né, no processo de criação, de desenvolvimento e todo o restante da equipe de produção que veio na sequência, então foi bem bacana. E aí, o pessoal de casa deve estar curioso, querendo assistir o filme, né? Como é que ele vai fazer para assistir o filme agora? Será que vai se soltar em algum site ou será que vai ficar em modelo exclusivo? Não, vai ter oportunidade sim, mas no primeiro momento a gente está inscrevendo ele nos festivais, é uma etapa importante para a visibilidade do filme. Então ele vai estar no ano de 2025, né? Correndo esses festivais, sendo inscritos nesses festivais. E aí depois a gente vai aguardar os acontecimentos e ver qual o melhor encaminhamento para ele. Se vai ser o streaming, se vai ser o YouTube, se vai ser canais de TV fechada, isso aí quem vai... DVD na banca. É a resposta do público que vai dar esse caminho pra gente. Tá bom, muito obrigado a vocês dois, ao Daniel, ao Tadeu, parabéns pela produção do filme, está maravilhoso. Esse videocast é um projeto consequência da Lei Paulo Gustavo aqui de Barra do Piraí. Então fica o nosso agradecimento ao Ministério da Cultura do Brasil e à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Barra do Piraí. Então, muito obrigado mais uma vez e a gente vai continuar com a nossa entrevista mais tarde.